Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Como nós temos feito ultimamente, marcamos alguns trechos. O primeiro trecho é: a prece é uma invocação. O segundo trecho é quando ele diz, logo no começo do item 10, que o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Então o Evangelho está apresentando primeiro o modo de transmissão da prece. Está dizendo que a prece é uma invocação, que em regra, quando nós fazemos a prece, se fizermos de modo sincero, a gente direciona, às vezes, a Deus, a Jesus, a algum santo, a algum espírito que nós acreditamos que tenha virtudes,
E ele está dizendo que esse contato não necessariamente vai para quem a gente encaminha, mas ele sendo sincero, os bons espíritos, conforme sua evolução, eles vão encaminhar o pensamento. Na verdade, que é o finalzinho aqui do item 10, ela por isso não fica menos subordinada à vontade de Deus. Não é que vá se falar em regra, todo mundo falar diretamente com Deus, mas os desígnios de Deus é que vão fazer com que o que nós estamos pedindo, se for necessário, aconteça ou não. Esse é um primeiro ponto, ou seja, há um encadeamento conforme a evolução espiritual de cada uma das pessoas para chegar a Deus, e não necessariamente é aquele que nós estamos invocando que vai receber essa inspiração. Mas eu acho muito importante o tom da prece. Ultimamente até eu tenho tomado mais cautela pessoalmente com a prece, para que ela também não seja um instrumento de fuga, porque a percepção das coisas, a assunção de responsabilidade que eu tenho, e aí eu digo eu tenho, porque eu acho que todos nós temos, o compromisso de nos entendermos, de entendermos nosso papel no mundo, entendermos a vida, as coisas, termos um nível de compreensão e atenção. Por que eu digo que se for mal utilizada a prece também vira fuga? Porque o ser humano tem uma tendência muito grande de fugir, de se distrair em razão das coisas materiais. Dá o vento e ele vai com o vento, ao invés dele apreciar o vento. Quando eu digo isso é porque quantas coisas eu tenho para conhecer no momento presente, e às vezes eu tenho muito medo de ficar em silêncio. Silêncio, não só material, de ter um rádio tocando direto, de ter uma música tocando direto, mas de também silenciar todos os meus preconceitos, todas as ideias que eu tenho guardadas, toda a minha memória, todo o meu passado, para tentar entender o presente, para tentar compreender o que está me acontecendo hoje, sem parâmetros no ontem, e sem querer pensar no amanhã, simplesmente tentar resolver os meus problemas de hoje, assumir as minhas responsabilidades. E muitas vezes, o nosso medo é tão grande de querermos entender e fazermos a nossa parte, até mesmo para entender os desígnios de Deus, que a gente às vezes utiliza a prece como uma fuga. Tem gente que passa o dia inteiro com o rádio nas alturas dentro de casa. Ele tem medo de se escutar, de se enxergar, de assumir a responsabilidade dele e entender o que está acontecendo. E aí quando ele sai, ele já sai cantando, ou sai rezando, ou seja, a mente dele, quando ele está repetindo algo, ele está deixando de aproveitar o tempo de estar compreendendo o dia, de estar respirando, se sentindo, vendo as coisas. E muitas vezes esse modo de ficar repetindo preces, ao invés de nos levar a uma comunicação espiritual que vai passar por esse crivo do Criador, talvez, na verdade, esteja nos distanciando, porque nós não estamos presentes, nós estamos ou passado ou futuro, ou seja, nós estamos fugindo. Quantas vezes, quando eu comecei a fazer essas caminhadas mais devagar, respirando, me percebendo, tenho percebido o quanto a minha falta de evolução espiritual me leva a querer fugir por coisas materiais. Me impede de me sentir, de sentir as coisas. Na hora que eu me sinto e sinto realmente as coisas sem fugir, eu sinto a Deus. Eu limpo todo esse caminho. Porque na hora que eu fujo,
eu entro numa sintonia distorcida. Na hora que eu não quero me ouvir, eu não quero aproveitar o que eu estou fazendo, na hora que eu estou caminhando, que eu não estou respirando, não estou percebendo minha respiração, na hora que eu estou lavando os pratos, que eu estou começando a trazer padrões sobre o que é lavar prato, que está errado, que estou perdendo tempo. Será que existe perder tempo? Será que a maior prece não é essa de nós nos respeitarmos, estarmos presentes e tentando entender as coisas que nos acontecem, e quando nós não entendermos as coisas que nos acontecem, tentarmos estar de mente aberta para perceber as coisas que nos acontecem, e quando nós não conseguirmos chegar a uma conclusão, compreendermos que o universo é algo muito mais amplo e que Deus tem os seus desígnios, que nem sempre eu vou ter a capacidade, a inteligência para compreender. E aí são momentos em que eu vou pedir a Deus que me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas se eu começo a trazer passado e futuro, memórias, som, fuga, preces repetidas sem sentir essas preces, mantras sem querer entender, como a gente falou semana passada, de refletirmos, por exemplo, na respiração, sobre o nosso desejo de sucesso, mas não é uma repetição, é uma provocação à reflexão, à compreensão. É ver o meu desejo por sucesso, enxergar no meu dia a dia esse desejo, refletir sinceramente sobre a impermanência do sucesso, perceber o meu medo e entender que o medo também passa. Quando eu começar a entender que o meu medo passa, porque 99% dos medos que eu tenho são medos criados, porque eu fico imaginando o futuro, eu deixo de ser e fico imaginando o que eu devo ser. E como é que eu tirei uma conclusão do que eu devo ser, se não é um preconceito que eu tenho do passado? Se não é um conceito que eu construí no passado, se eu não estou me obrigando a ser quem eu não sou, e eu fico com medo de não atingir essa meta, ao invés de viver o meu presente, encontrar uma satisfação no que eu estou fazendo, em como sou, entender todos os erros que tem dentro de mim, sem julgar nem condenar. Primeiro, observar, compreender, eles caem. Até que eu chegue ao momento em que eu perceba algo, uma linha divisória entre as coisas que eu não posso modificar e eu tenho que aceitar, e as coisas que eu preciso ter coragem para modificar, e modificar, trabalhar, fazer a minha parte, dar o fruto, que aí eu vou ver a planta, pelas obras conhecer o trabalhador. Mas se eu a todo momento fujo, se eu não quero me perceber, se eu não quero entender, como é que eu vou saber o que é que está dentro das minhas possibilidades, que eu preciso ter coragem para arregaçar as mangas e trabalhar para mudar? E o que é que eu vou ter que ter serenidade para aceitar, já que eu não posso modificar, porque é um desígnio divino
de um Deus amoroso que só quer o meu bem, mas que sabe que o meu espírito embrutecido teima, sabe que muitas vezes eu me auto-saboto, sabe que muitas vezes eu tenho muitas coisas que eu tenho que usar o meu livre-arbítrio, escolher e fazer a minha parte, mas eu não consigo, porque eu estou doente dos nervos, estou doente da adicção, estou doente do alcoolismo, estou doente da codependência, dos relacionamentos doentios que eu não consigo terminar, doente do meu relacionamento para com a sociedade, no sentido de que eu não quero aceitar-me como um ser criado por Deus para florescer, mas eu fico querendo ser o que os outros querem que eu seja. Eu não aceito a aprovação de Deus, eu quero a aprovação nos olhos dos outros, eu só sou conforme os outros acham que eu sou, e se eles não baterem palma, e se eles não me elogiarem, e se eles não me entenderem, eu fico doente, porque a doença não é essa tristeza, a doença é todo esse processo que faz com que eu comece a me movimentar, ter uma atividade mental para agradar os outros, e eu não quero entender esse processo, e a minha prece ela se perde, porque é uma prece de repetição, pior, uma prece de fuga. Outro dia, quando eu me percebi, eu já ia andando e rezando, eu disse, calma, não é hora de ficar repetindo oração, é hora de me entender, estar presente, estar atento, pisar no chão, respirar, olhar para as coisas que estão à minha frente, entender as coisas. Está em um processo contínuo de atenção, e para que eu vou fugir? Na hora que eu estou atento a tudo, eu estou em ligação com Deus. Eu não observo as coisas, eu estou com elas, eu sou elas. O meu diálogo é reto. E na hora que acontece algo que eu não posso modificar, algo que eu realmente percebo, de novo, compreendo, mas como é que eu compreendo se eu só vivo fugindo? Na hora que eu percebo a linha que divide as minhas atividades, as atividades que estão no meu poder, e as coisas que eu não posso modificar, aí eu entrego nas mãos de Deus, aí eu faço uma prece. Pai, se podes, me ajuda. Pai, agora eu não estou conseguindo, me ajuda. Pai, me dá discernimento para que eu perceba qual é o meu papel, o que é que eu tenho que fazer. Como disse Paulo, cair no chão, cego, e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Pai, me ajuda a entender a tua vontade. Pai, que seja feita a vossa vontade antes da minha, porque eu sei que não existe acaso, porque eu sei que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Então eu sei que ninguém pode me derrubar, nada pode me afetar, a não ser eu mesmo, quando eu fujo, quando eu não me percebo e quando eu não faço a minha parte. Então, Pai, me mostra qual é a minha parte, porque eu quero fazer. Mas como é que nós vamos chegar a esse momento, se a gente é o dia inteiro repetindo preces decoradas, e não queremos nos perceber? Nós não estamos vivendo muitas vezes, nós estamos dormentes, porque é
nas pequenas coisas que nós vamos encontrar. É isso, é a respiração, é se está comendo porque está precisando, está com fome, ou porque está comendo as suas emoções, é se está tendo um relacionamento porque é sadio, ou é porque você está carente, é se está tendo uma emoção de medo, esse medo tem razão mesmo, é porque você viu uma cobra que ia lhe morder, ou é porque você está criando um monte de expectativa em quem você queria ser, em um futuro que não existe, é uma fuga para você não assumir o seu papel no presente, e está morrendo de medo de não chegar onde você quer, que às vezes nem é o que você quer, é o que os outros querem, e você só sabe viver se for para agradar os outros. É complexo se a gente não quiser se enxergar, porque aquele que tiver ouvidos, que ouça, aquele que tiver os olhos, que veja. Deus está conversando conosco a todo momento, mas a gente não ouve. Como é que eu vou ouvir se eu estou, Pai Nosso está na célula direto sem parar? Quando eu paro, aí começa o rádio. Quando eu paro é uma confusão dentro de casa. Quando eu paro é a televisão. Coisas simples. Eu sempre tenho falado aqui do Buda. Quando perguntaram, Buda, como é que você faz? Meu irmão, quando eu como, eu como. E quando eu bebo, eu bebo. E quando eu respiro. Quem é que quando está comendo presta atenção na comida? Liga a televisão, liga o rádio. Nós não prestamos atenção. Nossa vida era para ser uma prece, que é um contato. Nossa vida é para ser religiosa, que religião é religar-se com Deus, era para a gente estar ligado direto. Mas a gente foge. E tem que ter um nível de honestidade muito grande, uma mente aberta para enxergar isso. Não é fácil. Quando eu comecei a fazer esse trabalho comigo, que não é exemplo para ninguém, mas, por exemplo, sentar para almoçar e não ligar na televisão. Quem é que, quando vai almoçar, liga a TV? Quem liga? Levanta a mão, por favor. Parece que está faltando uma coisa. Porque eu não posso, quando eu comer, eu estou o quê? Fugindo. Uma coisa bonita que é respirar e boa, eu não faço porque eu não presto atenção. Caminhar, eu não faço porque eu não presto atenção. Comer, eu não faço porque eu não presto atenção. Uma pessoa diz assim, olha, a música tal, não vamos discutir música boa ou má. Mas quando você chega na festa, é um estrondo tão alto que a gente sabe que a gente não consegue mais perceber o som. Quem já andou muito em festa sabe disso. Está acontecendo tudo, você está conversando com o povo, gritando, e você não sabe nem que música está tocando. Às vezes alguém chega e diz, olha, está tocando aquela música. Ah, é mesmo. Nós estamos anestesiados, ou anestesiados. Nós estamos dormentes. E estamos morrendo de medo de acordar. É forte. A gente está com fome e quando come, não come. A gente olha que está com mais de 3 horas que comeu e é lógico que a gente está com fome. Mas quando a gente está com um problema, a gente mistura tudo. A gente passa 5 horas sem comer, passa 6. Aí mistura o problema para quando vier, dar aquela ansiedade. Aí imagina uma comida de preferência que vai desengatilhar uma fuga. Aí ao invés de você comer um pedaço ou 2 de pizza, você come uma toda. Mas só sente o gosto do primeiro. Mas não consegue parar de comer os outros 7 pedaços. Porque não está comendo comida, está comendo as emoções, está se distraindo, está se louvando pelo prazer de comer.
dos sentidos, porque os sentidos muitas vezes nos enganam. E é bem fácil perceber isso, que a compreensão ela é interior. Sentido engana, senão todo mundo aqui sabe que pelas pesquisas científicas o Sol é maior do que a Terra. E quando você olha para ele, você bota a mão e cobre o Sol. Seu sentido de visão está lhe enganando. Engana. Então a gente tem que ser mais do que os sentidos materiais. É uma das perguntas que tem lá no livro A Gênese, eu acho. Se ele pode falar, porque começa a Gênese, o Allan Kardec discutindo, se alguém falava diretamente com Deus, né? Porque Moisés recebeu as tábuas da lei. Ele diz, olha, dentro dos estudos que a gente tem feito, com as mesas e tudo, nós não podemos afirmar que é impossível uma pessoa encarnada no nível evolutivo espiritual baixo como o nosso, falar diretamente com Deus. Mas é muito provável, né, que espíritos bem elevados que estão próximos a Deus recebam essas mensagens. A cautela do Kardec quando se manifesta. Mas talvez a maior proximidade que nós temos de Deus é se a gente se deixar de se distrair. Mas nós não conseguimos. Quem é que consegue estar atento aqui? Em relacionamento consigo mesmo, respirando, vivendo, tudo a gente desvirtua. Coisas todas boas, mas a mente desvirtua. Sexo vira fuga, depois vira pensamento obsessivo, depois vira comportamento compulsivo. E a glória é o amigo tempo, a glória é a morte, a glória é o corpo passar, as coisas morrerem. Por quê? Porque aí essas coisas passam e chega um dia que a gente percebe que estava fazendo grandes bobagens. Porque a gente estava distraído do espírito e atento à matéria, querendo fugir pela matéria. Matéria não enche espírito. A matéria ela é importante, mas a serviço do espírito. A chave está dentro, mas a gente tem que estar olhando para dentro. A gente só quer estar olhando para fora e tem medo de olhar para dentro. E é muito diferente, solidão de isolamento, é muito diferente. Tá só, não é ruim, mas o problema é que nós não conseguimos estar sós. Você está aqui, ó, uma coisa que nos acompanha, o pensamento do passado, a memória é uma coisa morta, uma coisa que já aconteceu. Ai meu Deus, eu estou só, será que eu vou ficar minha vida só? Será que quando eu estiver doente, ninguém vai cuidar de mim? Aí você começa a projetar passado e futuro, aí cria medo. Você diz, eu estava só, quando eu pensei, estava não, você estava com esse monte de memórias, que são ervas daninhas, serpentes venenosíssimas. Quem é que consegue se livrar desse tipo de medo? E não é o maior medo que a gente tem. Você pega no dinheiro e pensa assim, ai meu Deus, sei lá, e começa a pensar, e o que é o amanhã? Será que amanhã eu vou morrer? Ou será que eu tenho que guardar? Viva isso. Viva o presente, afastando muitas lógicas de passado material e futuro material. Pense no futuro espiritual, tudo dá certo. Mas nós somos cheios de memórias de passado, e essas memórias do passado fazem a gente projetar um futuro que nada mais é do que passado. O próprio desejo é assim, a gente quando era jovem, pensar desde criança, por isso que fala de criança ferida, a gente teve um tipo de contato que teve uma sensação que a gente achou boa. Não sabe por quê, mas a gente achou boa. Exemplo, comeu, sei lá, uma carne, achou bom.
Aí você pensa, carne é bom. Aí a gente começa a viver, quando olha a carne, vixe, isso é bom. Chega um tempo que a gente começa a pensar em carne e a boca já fica cheia d'água. Tudo lembrando de quê? Da primeira vez, o que sentiu quando comeu o primeiro pedaço de carne. O que é o desejo? É esse movimento de ficar lembrando, querendo trazer de volta a primeira sensação de quando comeu aquele pedaço de carne. Aí diz, ali foi um momento bom, a gente fica querendo repetir, só que ele nunca vai se repetir, ele foi. E tinha muitas coisas boas para a gente descobrir hoje, mas a gente não descobre, por quê? Porque a gente está cheio dessas memórias do que a gente achou bom no passado, querendo repetir no futuro, e não dá. Quando eu falo passado e futuro, eu estou deixando de viver o presente. Como é que a minha vida é uma prece? Como é que eu me percebo? Como é que eu posso ser grato a Deus? Como é que eu posso pensar em Deus de verdade se eu só estou fugindo? Porque tem gente que acha mais claro quando fala que a fuga é pelo álcool, pelas drogas. Isso é fuga também. Mas tem gente que foge pelo açúcar, pela comida. Foge pelo sono, toma um remédio direto para dormir. Foge pelo som, foge pela TV, foge pelos filmes. Mas a pergunta é essa, a vida está aí, ela é maravilhosa, mas você não vê. Por quê? Porque eu estou distante de mim. Que eu não vejo. Como é que eu posso sentir o prazer de ouvir algo, se eu estou usando sempre o ouvir como fuga? De ver algo, se eu estou sempre querendo trazer as memórias dos meus desejos do passado, para o presente, repetir hoje, e eu estou deixando de ver o hoje. Não consigo entender a prece de um modo diferente. Por isso eu acho sábia a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Na prática é para começar do final. Pai, me dá sabedoria para distinguir o que eu tenho que fazer para que eu faça, e coragem para que eu faça. E no que a minha força não puder fazer, me dá serenidade para que eu aceite. Para que eu aceite no sentido de que eu entregue a minha vontade e a minha vida nas tuas mãos. Mas não dá para fazer com fuga. Quem reflete sobre isso, como eu disse, é um almoço sem ligar a TV. Renato, você tem essa facilidade? Não. Mas no Espiritismo o que a gente fala? Ainda não. Porque existe uma lei do progresso. Ontem, eu era pior do que hoje. Amanhã, espiritualmente, não é futuro pensando em matéria, eu serei melhor do que hoje. Mas como é que eu chego no amanhã? Vivendo hoje. Espiritualmente falando. Mas tem que ter uma honestidade muito grande para perceber que nós estamos carregados e pesados de experiências materiais, lembranças, memórias. A memória vira uma coisa tão pesada como o chumbo. Assim, eu estou tão pesada hoje, o que foi que aconteceu? É porque meu filho está assim, porque minha mãe está assado. Isso tudo é o quê? Memória que nós estamos guardando. E pesa. Então eu tenho que ser indiferente? Ninguém está falando isso. Porque se sua mãe está doente e precisando de você, é no presente. Se levante e vá lá ajudar. Mas e se ela morrer? E quem foi que nasceu para a semente?
Ai, mas pesa. É a hora de conceder no Senhor a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Prece. Ai, mas ela ainda está viva, ela está precisando de alguém que dê um banho, ou dê água, ou hoje eu dê comida, ou fico com ela, ou converso com ela. Opa, vou lá. Curto. Então, olha aí de novo, ó. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento alcança. Ou seja, quando eu estou fazendo a minha parte, os meus pensamentos estão assumindo as responsabilidades do presente, que eu reconheço o que tem dentro de mim, sem me julgar nem me condenar, vão aparecer naturalmente responsabilidades que eu vou ter que ter coragem para cumprir. E na hora que eu começar a cumprir, a espiritualidade se aproxima. Porque quando eu me desvio, ela também se aproxima. Só que é um nível energético diferente. Uma linguagem mais fácil. Quando eu começo a assumir minhas responsabilidades, os bons espíritos me ajudam. No sentido de quê? De me fortalecer energeticamente, espiritualmente. É a coragem que eu estou pedindo. Ele não vai poder fazer por mim. E quando eu me desvio, espíritos que vão estar na sintonia do desvio vão se aproximar. E eu vou ter dificuldade, aí vai ter coragem, eu vou ter preguiça. Aí vai ter coragem, eu vou ter inspiração para fugir. Mas não adianta, o Espírito, nem Deus, ninguém vai fazer por nós. Vai limpar o caminho e dizer, vai, agora planta. Como é o caminho que está sujo? O que ele tem que limpar? Os meus pensamentos. Esse quer dizer que eu penso muita besteira, é? Que nós pensamos muita besteira, é? Será que é isso? Eu acho que nós somos ignorantes, muitas vezes. A maioria das vezes. Não compreendemos as coisas, ou compreendemos errado. Nós entendemos, por exemplo, que a vida é para ser curtida materialmente. E a gente só depois de muito tempo vai descobrindo que quando a gente tem um relacionamento religioso, uma religação com Deus, interno conosco, um relacionamento espiritual, a vida se torna linda. Porque a matéria se submete ao espírito. Na hora que a gente se percebe. Mas que hora que a gente se percebe? Se a gente continua trazendo as sensações do passado, querendo repeti-las no presente para ter um prazer no futuro. Se a gente começa a achar que é o espírito que tem que servir a matéria, que curtir a vida é se encher de matéria, é dormir direto, se encher de comida, se encher de açúcar, se encher de droga, se encher de álcool, se encher de relacionamento doente, que ocupa o tempo. Sexo sem ser amor. Medo. É impossível ter prece se a gente não percebe isso. É como falar dos outros, criticar os outros. Tudo que eu critico no outro reflete algo que eu não resolvi dentro de mim mesmo.
Como? É começando das pequenas coisas, assumindo a minha responsabilidade de resolver a mim mesmo. E aí eu não vou ter tempo de nem criticar o outro. Eu vou ter dois caminhos maravilhosos. Um é o amor, no sentido de enxergar ele, que ele está, ele é. Ele não precisa de complemento. E o outro é a compaixão. O que é a compaixão? Quando eu me entender que eu sou frágil, que eu sou compulsivo nas ações, algumas ações, que eu penso obsessivamente sobre algumas coisas que são fugas, que eu me afasto de Deus, me afasto de mim, eu vou entender que o outro que eu quero criticar, que eu acho que ele está errado, na verdade ele está igual a mim, ele tem medo e está fugindo. Só que ele está fugindo por uma coisa, eu estou fugindo por outra. Tem gente que está fugindo pelo álcool e a mãe às vezes está fugindo pelo açúcar. Tem gente que está fugindo pela droga e o pai está fugindo por um relacionamento doentio. Na hora que eu começo a entender o nosso nível espiritual parecido, dentro de um mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos, aí eu não posso criticar o outro, o que eu posso ter por ele é compaixão, porque nele eu vejo a fuga que tem dentro de mim. Mas por que eu falo tanto do outro? Por que eu critico tanto o outro? Porque eu quero fugir de mim. E quem mais eu critico, é porque o que ele tem é mais vivo dentro de mim, é porque eu enxergo melhor. E eu não quero resolver em mim, é melhor falar dele. Mas ele está errado, quem julga é Deus. Perceba ele como um espelho, olhe para você a partir dele. Se você vê uma coisa errada nele, olhe o que é que está errado em você e faça a sua parte. É o poder do silêncio. Aprender a fazer com que as nossas críticas não saiam, mas voltem para dentro de nós mesmos, não para a gente ficar destruído, mas para que a gente encontre onde é que está o buraco que está gerando a goteira e a gente tampe. Tem que ter atenção, tem que ter compreensão, tem que deixar de fugir, tem que deixar de ter uma religião, mas ser religioso, religar-se, estar ligado com Deus, estar ligado consigo, abandonar essas memórias. A própria lógica do Alzheimer, né? A pessoa lembra do passado e não lembra do presente. Só olha, um exercício é ficar fazendo questões, exercitando a mente, mas será que a gente está exercitando a mente em pensar no hoje? Ou a gente só vive pensando no ontem e com medo do amanhã? Chega uma hora que isso toma tudo e a gente só lembra do ontem e só pensa no amanhã. Então, de novo, o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Renato, mas aquele caso você diz assim, se a minha mãe for morrer, de novo, como disse Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Posso? Só posso fazer o que eu posso. O que é que eu posso fazer? Falamos há pouco. E uma das coisas que eu posso fazer é manter o espírito tranquilo. Como é que eu mantenho o meu espírito tranquilo? Assumindo as minhas responsabilidades, fazendo as minhas partes, ou a minha parte dentro do que me é apresentado. Mas por que às vezes eu gosto de falar, é fugir. Já pensou? Se não cremos que Deus é bom,
que não existe acaso, que existe uma lei de causa e efeito, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. A dor é necessária por quê? Porque muitas vezes nós somos embrutecidos e não conseguimos parar para nos perceber, a gente tem que levar uma pancada. Às vezes a gente tem que ir para um hospital, para uma doença, para atender o chamado, porque Deus estava chamando todo dia e a gente não queria ver, não queria ouvir. Por quê? Porque ele estava fugindo. Já pensou se Deus estivesse conversando com você e dizendo, minha filha, não é assim não, e você, Pai nosso está no céu, minha filha, minha filha, cala a boca, me escuta. Não, eu quero, Pai nosso está no céu, de novo, minha filha. É barulho. Tem outro trecho do Evangelho que fala exatamente isso, né? Que as preces têm que ser espontâneas. Não é tem, né? Sugere-se. E não está dizendo que não reze Pai Nosso, nem Ave Maria, não está dizendo isso não. Está dizendo é que quando você fizer uso disso, use como reflexão profunda. Não repitam o Pai Nosso, entenda o que está sendo dito. Porque ele vai dar no mesmo caminho quando ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo o quê? Pai, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Ele está dizendo o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Pai, o que é que o Senhor quer me mostrar? Eu faço. Mas às vezes a gente não para, a gente fica doente falando isso. Autopiedade, se lamentando. Pai, o que é que eu faço? Mas ele não quer escutar Deus. Ele não quer olhar ao redor dele. A resposta está com ele. Igual a historinha do Pequeno Príncipe, não sei se alguém já viu. Que ele tinha um planetinha pequeno, com poucos vulcões, chegou uma flor do céu, chegou uma florzinha. E lá era bonito, era tranquilo. Aí um dia, ele diz, levei a sério palavras sem importância e fui embora. Quantas vezes nós não fazemos isso? Não sabemos ter compaixão do outro, silenciar quando o outro diz uma besteira. A gente não age, a gente faz é reagir, igual um cachorro. Ele diz, eu digo uma coisa pior. Ele fala alto, eu falo mais alto. Eu quero que alguém goste de estar perto de mim e eu faço tudo o contrário. Eu grito, eu bato, eu persigo. Quem é que consegue viver disso por muito tempo? Passa até um tempo. Mas as forças da natureza na matéria enfraquecem qualquer coisa, porque tudo passa. Aquele que está perseguindo direto, um dia ele cansa. E o outro que está aceitando direto, um dia cansa também. Aí a pessoa vai, aí entra no outro relacionamento para fazer as mesmas coisas. Vai cair de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Daí o Espiritismo crê na reencarnação. Quanto tempo, meu filho, você quer cair? Quando é que você vai me escutar? Todas as respostas estão contigo. Eu já te dei todas as condições para você ser feliz. Mas você é insatisfeito com a sua condição. Você olha e acha que bom é o vizinho. Aí você quer ser como o vizinho. Aí vai olhar o vizinho também não é satisfeito com ele próprio. Ele já acha que bom é o primo dele. Aí o primo dele já acha que bom era o irmão. Porque isso não existe, nós não devemos nos comparar. Comparação também é fuga. Consequentemente, ele não é uma prece. Como diz o Osho, quando eu planto uma semente de um pé de flores,
ele não vai dar cravo. E isso não é ruim. É lindo. Mas quando você vai crescendo e cuidando dele, e se ele entender, se você fosse dizendo para ele que bonito é um pé de manga, vai nascer a flor, pode ser a flor mais bonita, mas ela não se acha bonita. Por quê? Porque ela acha que bonita é ser manga. Aí passa a vida assim, infeliz. Com a história do Pequeno Príncipe. Ele estava bem. Ele só foi descobrir o valor que a florzinha dele teve quando ele viu um monte de flores e viu que quando tem um monte não tem nada. E a dele tinha valor porque ela tinha cativado ele. E Deus é tão maravilhoso que já nos coloca em situações que naturalmente nós brotamos. Não tem uma coisa que não tenha causa e efeito. A gente está plantado. É como pegar aqui em goma. Tem como não sujar a mão? Então a gente está plantado. Nascemos já com tudo. Imagina, nasce numa casa, aí vem um menino e você gosta. Ah, eu gosto que é meu filho. Todas as condições estão lá. Aí começa. Estou plantado. Não é só a minha ação material que vai me dar resultado, mas talvez seja principalmente a minha ação interna, espiritual, porque a matéria naturalmente ela se transforma. Você está comendo aqui laranja e cuspindo o caroço, nunca foi aguar, nunca foi nada. Às vezes você está aqui catando feijão e tira aqueles escolhos e joga fora, e às vezes vai feijão bom, não é isso? E vai jogando, antigamente no interior jogava na areia, não é isso? Quando você vê o que está acontecendo com o feijão, você aguou, você foi cuidar dele? Não, mas ele brotou. Por quê? Porque na matéria está tudo em constante movimento. Tudo se desenvolve. Já pensou se esse feijão começasse a mudar de posição? Se eu vou lá, eu vou sair dessa areia, dessa lama, eu vou para o cimento. Morria. Então, muitas vezes, o nosso desvio de pensamento para a simples matéria, a nossa fuga de nosso autoconhecimento enquanto espírito, nos desvia dos desígnios mais maravilhosos que Deus tem para nós. E a gente nunca fica satisfeito. Por quê? Porque a gente não sabe perceber todas as grandezas que Deus deixou para nós. Já nos criou com elas. Mas a gente fica querendo sempre mudar. Não precisa querer não, as coisas naturalmente mudam. Quem é que está ficando mais jovem materialmente aqui? Quem é que começou com o cabelo branco e está ficando com o cabelo preto? E nascendo, a matéria muda. A provocação é nós nos compreendermos enquanto espíritos, o mundo interno. Como é que a gente vai fazer com que a matéria nos sirva, mas a gente vive fugindo pela matéria e servindo a matéria, e quem manda na vida da gente é a matéria, e a gente tem medo de ficar sem matéria, quando o corpo é só uma mera vestimenta. Ao medo criado. Então, eu acho esse evangelho muito relevante. Tenho tentado praticar, impressionantemente desse jeito. Respeitando todo tipo de oração, mantra, meditação, mas não usando nenhum para fugir. Por isso que o Espiritismo não tem ritos. Não tem ritos. Como é isso? Fugir, como eu falei. Na hora que eu começo
Estou aqui com a mente sem nada na cabeça, aí eu começo a rezar. Para que isso? Rezar repetidamente para, na verdade, criar um barulho para me distrair. Se eu estou precisando me distrair de quê? Na hora que tiver eu descansar, eu vou lá para aquela terra de pé junto. Não me levanto mais, o corpo não levanta mais não. A vida é movimento, os espíritos nem sequer dormem. Então, para que eu quero me distrair tanto? Hoje, eu tenho tentado não fugir. Não me distrair. Coisas que eu chamava de hábitos, na verdade, eram distrações. E eu comecei, no momento, por hoje, a dizer, não, para que eu quero me distrair? E tenho começado a descobrir uma nova maneira de viver. Porque a vida tem virado uma prece. Em que eu vou me percebendo e assumindo as minhas responsabilidades. E para as coisas que eu não posso modificar, eu peço serenidade a Deus. Aí eu faço a prece. Essa prece de entrega verdadeira, de ligação verdadeira, de direcionar o meu pensamento. Pai, nesse problema aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? Me dá coragem que eu vou fazer. Porque tem, no movimento da vida, todo mundo vai ter essas horas, não é isso? E o que é que eu faço? É isso, eu estou tentando me perceber. Ser religioso. Ficar atento. Comer quando eu como. Vocês vão ver que quem vai tentar fazer isso, não, num primeiro momento, não é fácil. Por quê? Porque tem que ter atenção 24 horas por dia. Enxergar todas as coisas. Aí vê amor, vê felicidade. Na hora que vem a ideia de querer criticar o outro, olhar para si e dizer, eu estou criticando o outro porque eu não resolvi algo dentro de mim. Vou resolver. Aí não tem tempo para nada mesmo, Sérgio. Como assim? Porque agora nós estamos vivendo. E a vida é maravilhosa. Mas quem vive se distraindo não consegue. A matéria cansa. A gente abusa das distrações. Aí muda. Muda de bebida, muda de lugar, muda de amigo, muda de namorado, de namorada. Enquanto for algo de fuga, perde a graça. E quando a gente aprende a viver de forma religiosa, tudo tem graça. E as dificuldades a gente passa a sentir como desafios, por quê? Porque a gente não está pedindo para Deus resolver. A gente está pedindo para a gente aceitar, porque sabe que Deus quer o nosso melhor. E pedindo para que a gente tenha coragem para fazer o que a gente tem de fazer. No caso de um desencarne, que a gente falou de uma mãe, é cuidar da mãe. E aceitar que a doença existe, que o desencarne existe. E agir. Então, dado o tempo, o evangelho de hoje, a ação da prece, transmissão do pensamento. Se fosse para falar de outros espíritos, Sérgio, o espírito mais perto é o nosso mentor espiritual, que a gente também muitas vezes não quer ouvir. Por isso que a gente tinha falado no comentário, tudo eu tenho uma participação. Se eu estou comentando aqui, eu tenho que me envolver, porque tem que ser parte da minha vida, e cada um tem que ser parte da vida dessa pessoa. Mas também, se ela estiver aqui para preencher o tempo, também ela está fugindo. Então, viver como uma prece é viver atento, para perceber no presente, em cada coisa que acontece, quais são os verdadeiros desígnios de Deus. Muita paz. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.